Pessoal, vamos para o nosso quinto bloco, tá certo? Aborto permitido, legal. Artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico. O aborto necessário é se não há outro meio para salvar a vida da gestante, é o estado de necessidade. O aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, é se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante, ou quando incapaz do seu representante legal. É uma forma de exercício regular do direito. Conceito, né, nesse contexto aqui. O dispositivo ele arrola duas causas especiais de exclusão da ilicitude: o aborto necessário e o aborto no caso de gravidez resultante do estupro. Fala-se em aborto legal ou permitido, pois constitui uma exceção do ordenamento em que é possível o aborto, sem que constitua uma infração penal por incidência da causa de exclusão. Em que pese a utilização do legislador da fórmula não se pune, o artigo 128 do Código Penal, ele arrola duas causas especiais dessa exclusão da ilicitude, que embora o aborto praticado em tais circunstâncias e situações constitua-se aí fato típico, né? Não há crime pelo fato de serem hipóteses admitidas pelo ordenamento jurídico. Quanto à natureza jurídica do artigo 128, não obstante o artigo mencionar não se pune, prevalece-se até então o entendimento de que se trata de exclusão da ilicitude, trata de uma discriminante especiais, são causas especiais de exclusão da ilicitude. O aborto necessário, ele ocorre quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, não se pressupõe um consentimento da gestante ou uma autorização judicial, é indispensável se fazer o preenchimento das referidas condições, dos seguintes requisitos: risco para a gestante, né, para a vida da gestante, deve haver o risco para a vida da gestante e não é um mero prejuízo à saúde. Deve haver também a impossibilidade do uso de outro meio para salvar a vida, essa inevitabilidade do aborto, e é praticado por médico. Alguns questionamentos nesse contexto que deve ser feito é qual? O consentimento da gestante é necessário, a hipótese do inciso 1, ele é dispensável no caso, é imprescindível uma autorização geral, no caso, ela é dispensável a autorização judicial, e se o aborto necessário for praticado por outra pessoa que não o médico. Qual é a consequência jurídica? Nesse caso, não será aplicado o artigo 128, inciso 1 do Código Penal, mas sim o artigo 24 do Código Penal, que é esse estado de necessidade, uma excludente de ilicitude, né? Estado de necessidade feita por terceiro. E se o aborto for praticado por outra pessoa, por exemplo, o enfermeiro? Se presente o perigo atual, o enfermeiro poderá alegar o estado de necessidade de terceiro, artigo 24 do Código Penal. Note que ele não poderá alegar a excludente da ilicitude prevista no artigo 128, inciso 1, em virtude da exigência de ser realizado por médico, tá? Não vai se acoplar. Então, um é estado de necessidade e o outro é a exclusão do próprio artigo trazido na cabeça do na caput do próprio artigo. Aborto sentimental, o artigo 128, inciso 2, trata-se do caso de gravidez resultante de estupro, denominado aborto sentimental. Os requisitos é ser praticado por médico, gravidez resultante do estupro, consentimento válido da gestante ou do seu representante legal se for incapaz. O aborto necessário deve ser praticado pelo médico. O aborto em caso de gravidez resultante do estupro deve ser praticado pelo médico e exige o consentimento válido da gestante também, ou do seu representante legal, se ela for incapaz. É imprescindível o conhecimento válido da gestante ou do seu representante legal, quando incapaz, pois somente ela tem o conhecimento da dimensão da rejeição que possui contra o feto, nesse contexto ensinado por Kleber Masson.
É necessária uma autorização judicial? É dispensável, há precedente exigindo apenas o boletim de ocorrência, né? E o STF ele tem decidido, tem exigido o BO, que é o boletim de ocorrência, do estupro. Ficar provado que a gestante apresentou ao médico um boletim de ocorrência com conteúdo falso, o profissional da medicina não responderá por crime algum, pois presente uma discriminante putativa aí nesse contexto. A mulher, por seu turno, serão imputados os crimes de aborto e de comunicação falsa de crime do artigo 140. Conforme preleciona Kleber Masson, é prescindível a condenação e até mesmo a ação penal do crime de estupro, se basta ao médico a presença das provas seguras acerca da existência do crime, tais como boletim de ocorrência, declaração da mulher e depoimento de testemunhas, e o inquérito policial. Não exige autorização judicial para a exclusão da ilicitude, não há exigência também de uma autorização judicial para os casos de aborto terapêutico ou sentimental nesse contexto até aqui, tá certo? Pessoal, aqui foram todos os nuances desse aborto permitido, desse aborto legal do artigo 128. Passaremos agora para o nosso último bloco, falando do aborto de anencefalo, tá certo? Aborto de pessoas que têm anencefalia.